Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Atente bem para o que diz a Escritura Sagrada. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bem, vamos mais uma vez orar nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por aqui ter chegado e por ter mais uma oportunidade de meditar na tua santa palavra. Faz com que nós compreendamos o que ela quer nos trazer nesta noite e que somente a palavra habite ricamente os nossos corações e através dela possamos viver uma vida que te agrade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu nesse dia procurarei fazer mais ou menos semelhante como quase 7 meses atrás, quando estive aqui com vocês numa escola bíblica também, só que uma quinta-feira, na época de Páscoa. Eu dividi o nosso momento de meditação de hoje em duas partes. A meditação, primeiro, por assim dizer, a explanação do que seria o sola escritura, de onde todos os outros derivam. Então, seria muito importante que a gente hoje saísse compreendendo o que ele significa, o que ele implica para nós. Mas também não gostaria de sair daqui sem expor um trecho das Escrituras, que é esse que nós lemos, 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Então serão esses dois momentos, e a minha oração é que a gente possa sair daqui edificados pela palavra do Senhor. O que significa o sola escritura? O que significa esse slogan? O que significa essas duas palavras, somente a Escritura, que foi cunhada na época da Reforma Protestante? Obviamente, sola escritura, que vem do latim, significa somente a Escritura. Isso já bate de frente com a ideia de que nós precisaríamos, para conhecer o Deus que se revela, da Escritura e de mais alguma coisa. Da Escritura e de uma tradição, da Escritura e de novas revelações. Tudo que foi revelado, tudo que foi necessário que nós soubéssemos a respeito de Deus, foi colocado nas páginas sagradas. Nada foi feito antes disso e depois disso que merecesse a nossa atenção. Existem muitos documentos que deveriam até ser lidos por nós, para um conhecimento histórico, para um conhecimento de questões que faziam parte da igreja antes da Reforma Protestante, mas nenhum deles pode nos trazer fortalecimento da nossa fé, a não ser aquilo que é parte da Escritura Sagrada. Por isso que Lutero bateu de frente com o que havia na época e trouxe essa consciência de que somente a Escritura realmente mostra quem Deus é e o que ele se permite revelar, de forma que nós, de maneira salvadora, creiamos em seu Filho. Isso aqui aponta também para a convicção de que todos os reformadores tinham, de que Deus havia se revelado de forma salvadora somente na Escritura, e estabelecendo de maneira mais clara a diferença entre revelação geral e revelação especial. Então, o que nós entendemos enquanto revelação geral? Tudo que está ao nosso redor. Tudo que acontece, tudo que nós vemos, revela a presença de um Deus no universo. O Salmo 19 nos mostra isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é revelação geral. Qualquer pessoa que observa um pássaro cantando, ou que observa uma criança sorrindo, que observa o sol se pondo, que observa o quebrar das ondas numa praia, sabe que aquilo ali não foi
obra do acaso, foi obra de Deus. As pessoas hoje gostam de falar, foi obra do design inteligente. Eu prefiro as 4 letras, D-E-U-S, Deus. Deus tudo criou, Deus tudo sustenta, Deus tudo governa. E revelação especial é aquilo que nós temos dele, da parte dele, para que nós possamos ser salvos, para que creiamos no seu Filho, que nós temos a consciência de que quem viu o Filho, viu o Pai, que quem crê no Filho, crê no Pai. Então, revelação especial é a nossa Escritura Sagrada. É aqui que nós temos todas as informações concernentes a Deus e, principalmente, concernentes à vida cristã, que deve ser vivida para a glória deste Deus. Mas também que também o Sola Escritura nos mostra, também significa que todas as doutrinas e práticas da igreja cristã devem ter como base o ensino das Escrituras. Então nós sabemos, não somente a partir de 1517, mas nós sabemos, desde que a palavra foi totalmente compilada e o cânon foi fechado, que é aqui que nós temos a base de tudo aquilo que cremos e que fazemos. Você é aquilo que você adora, já diria um escritor. Tem um livro assim, você é o que você adora. Nós somos o quê? Cristãos. Nós adoramos a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos o reflexo daquilo que cremos. Cremos nas Sagradas Escrituras. E tudo aquilo que nós fazemos tem como base o ensino delas. Se alguém vier, mesmo que dos céus, nos trazer outra doutrina que não seja a que já nos foi ensinada, a partir das Escrituras, que seja anátema, que seja maldito e rejeitado por nós, porque nós já conhecemos a verdade. E a verdade está nas Escrituras. E essa verdade já nos libertou. Também o Sola Escritura surgiu como reação dos reformadores ao ensino do catolicismo romano, de que a revelação de Deus era maior que as Escrituras. Ou seja, a Igreja Católica aceitava a Bíblia como palavra de Deus, inspirada, mas não a considerava como única fonte de revelação. E nós temos problemas até os dias de hoje com relação a isso. Porque ainda existem pessoas que, utilizando o nome de Deus como etiqueta, como carimbo, como chancela das suas palavras carnais, do intuito do seu coração de falar alguma coisa para alguém, para a igreja, de dizer que recebeu uma nova revelação. Mas como receber nova revelação se tudo que foi revelado por Deus de forma verbal para os mais de 40 escritores da Bíblia? O cânon se fechou. Eu não posso dizer a você hoje que eu recebi uma palavra específica de Deus e que tem o mesmo peso que a Bíblia Sagrada. E que você deveria até fazer um anexo, um apêndice a essas Escrituras. Nada pode substituir a palavra e tudo deve passar pelo crivo da palavra para ser considerado. Isso a gente não pode tirar da cabeça. Qualquer pessoa que nos falar qualquer coisa deve ter como base a palavra, para que a gente possa, de fato, aceitar, crer e aí sim tomar como verdadeiro. Não faz parte da palavra, eu não ouço. Não faz parte da palavra, eu não compartilho. Não faz parte da palavra, eu não vou transformar em prática. Por quê? Porque não me edifica, não me acrescenta, tudo que está fora da Bíblia não provém de Deus. Se a gente tiver esse pensamento, a gente evita muitos e muitos erros, muitos desvios, principalmente muita tristeza com relação ao Espírito que habita em nós. Segundo o catolicismo, a tradição da igreja, o ensino dos pais apostólicos também eram inspirados por Deus. Então, tudo que a igreja dizia, ela dizia, olha, foi inspirado por Deus. E quem é que vai questionar uma coisa que foi inspirada por Deus? Dificilmente. Por isso que Lutero e outros tantos sofreram por estar batendo de frente com esse poderio
da igreja que dizia: tudo que nós falamos é autoritativo e é inspirado por Deus. E como tais, eram revelações que serviam como fonte para a vida e fé dos católicos. Então, a tradição da igreja e o ensino dos pais apostólicos era fonte para a vida e para a fé dos católicos. No que você crê? No que os pais apostólicos disseram. Como você deve viver? Do jeito que as bulas papais nos ensinam. Do jeito que a tradição da igreja nos ensina. Mas tem tradição que está errada. E ela deve ser reformulada. Não é porque não é porque a vida toda se fez assim que está certo. Não é porque faz 200 anos que a igreja pensa desse jeito que deve continuar pensando desse jeito. Aqui fazia mais de 1000. E a igreja deve se reformular. Para quê? Para que pudesse finalmente dar glória devida a Deus. A verdade está em Deus. A verdade não está em mim, nas minhas palavras, se eu não estiver falando mediante o Espírito de Deus. Então, se a igreja falava alguma coisa referente à palavra, mas não na dependência do Espírito de Deus, só pela sua tradição, fazia com que as pessoas tomassem caminhos que não deveriam tomar. Portanto, poderia haver doutrinas, práticas e ensinos baseados na tradição e não na Bíblia. A Igreja Católica, através do seu magistério, dos doutores, dos papas, interpreta a Escritura a partir da tradição e estabelece a doutrina da igreja. Então você vai ver muita coisa lá que não está aqui. E você pode pesquisar nos 66 livros e não vai encontrar base para aquilo. Foi dessa forma que práticas como a venda de indulgências surgiram, extrema unção, veneração de imagens, purgatório, Maria como mãe de Deus. Tudo isso entrou na igreja. Interessante, a respeito de Maria. Você pode ter a tranquilidade de dizer que a igreja reformada, protestante, evangélica, seja como você quiser colocar, ama Maria. Não tenha medo de dizer isso não, nós amamos Maria. Porque foi uma mulher bem-aventurada. Porque foi uma mulher que na sua humildade foi escolhida para ser o ventre que traria à luz Cristo na sua forma humana. Da mesma forma que nós amamos Paulo, que apesar de pecador, foi encontrado por Deus e transformado para escrever quase metade do Novo Testamento. Da mesma forma que nós amamos João, o apóstolo do amor, que nos mostra que nós devemos encontrar em Cristo o nosso advogado. E que todas as vezes que nós pecarmos, nós podemos confessar esses pecados, confiando que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Maria apenas não deve ser adorada. Maria não é mãe de Deus. Deus é seu pai. E o Cristo que ela teve no ventre é seu Salvador. Porque Maria era tão pecadora quanto qualquer outra pessoa. E ela reconhece isso quando na oração em Lucas ela vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela sabia que ele precisava da salvação, da mesma forma que nós precisamos. Ela precisava da graça, que só é recebida mediante a fé. E que não vem de nós, é dom de Deus. A sola Escritura expressa a reação reformada a tudo isso. E é uma afirmação de que a revelação salvadora de Deus já foi de maneira total e final registrada, de maneira infalível nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Tem alguma coisa que precisa ser alterado na palavra de Deus? Não. Atualizado? Não. Acrescentado? Não. Diminuído? Não. A Escritura é infalível, inerrante e suficiente. Se você crê nisso, você está junto comigo e com tantos outros que vieram antes de nós, que creem na suficiência dessas Escrituras. O segundo ponto, por que o sola Escritura vem geralmente primeiro na ordem dos 5 solas? A razão é que os reformadores acreditam que uma vez que a Escritura é a única regra de fé e prática, é necessário
primeiramente estabelecer esse ponto, porque todos os demais derivam dele. Só nessa primeira introdução, nesses primeiros 10 minutos, eu já falei de graça. Já também citei a fé. Já falei da pessoa de Cristo. E já falei que a igreja buscou observar a palavra de Deus como revelação final, especial e definitiva para que voltasse a dar glória devida a Deus. Isso são os 5 solas. Quando a gente volta para as Escrituras, a gente percebe que somente a graça de Deus pode nos transformar e nos alcançar de maneira irresistível e eficaz. A gente percebe que essa graça só vem por meio da fé. Nós somos justificados pela fé somente. Nós percebemos que essa justificação veio pela pessoa de Cristo. A justificação é justamente aquele ato de imputação de justiça de Cristo em nós, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O seu sangue nos lavando e nos purificando. Por tudo isso, como nós devemos reagir? Dando somente a Deus glória, por todas as coisas. Isso é reforma protestante, mas mais do que reforma protestante, isso é Bíblia. Isso é o Evangelho, é aquilo que nós precisamos ter como base de vida para não ser enganados por fábulas humanas, por heresias. Nós não podemos falar de fé, de graça de Cristo e glória de Deus sem que nós sejamos guiados pelas Escrituras, com segurança e com confiança. Essa sequência foi baseada na obra de muitos reformadores e reformados que escreveram teologias, confissões, catecismos, começando com a doutrina das Escrituras. Você pega qualquer teologia sistemática, o primeiro capítulo vai ser sobre as Escrituras, das Escrituras. Qualquer confissão de fé, Westminster, Heidelberg, Batista, qualquer uma, cânones de Dort, das Escrituras, porque tudo começa aqui. O primeiro versículo da Bíblia já nos aponta para uma Trindade Santa trabalhando em nosso favor. Porque no início de todas as coisas, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que nesse conjunto sagrado também disse no versículo 26 de Gênesis 1, façamos, o plural está muito simples, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Ah, pastor, mas não tem trindade na Bíblia, né? Escrito assim. Precisa ter? Precisa não. Quando hoje você for embora daqui, você vai receber a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13. Paulo dedicando aos irmãos o desejo de que a graça de Deus repouse sobre eles, que o amor de Deus transforme os seus corações e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa ser o elo que una cada um daqueles que foram chamados pelo nome do Senhor. As confissões de fé de Westminster e Batista de 1689 começam todos com um capítulo sobre a Escritura, para depois desenvolver o ensino sobre o homem, o pecado, a salvação. Sempre é assim. Mas que Escritura? Nosso terceiro ponto de hoje. Não é qualquer Escritura. Você sabe perfeitamente que nem todas as Bíblias sagradas que são comercializadas têm o mesmo formato. Hoje a gente tem uma maravilhosa variedade, às vezes até excessiva, de Bíblias. Bíblia da criança, do adolescente, da jovem, da garota que ora, Bíblia da mulher valente. Você vai ter Bíblia do vovô, da vovó, NTLH, NVI, NAA, ARC, que é a revista corrigida, a ACF, corrigida fiel. Você vai ter a King James. Escolha, Almeida século 21. Enfim. Só que na época do seminário foi apresentada uma Bíblia que eu não conhecia, Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia boa. Tem uma tradução muito interessante. Mas junto com a Bíblia de Jerusalém me apresentaram a Bíblia Ave Maria. E aí a explicação que me deram é assim, a diferença dela é o seguinte, ela tem uns livros a mais, e o Salmo 139 é o 138. Eu praticamente perdi a cabeça.
Eu nunca tinha visto aquilo. O Salmo 139 é o 139. Não tem diferença, não. Eu corri atrás. Um belo dia, meu pai fazia serviços em uma casa e as pessoas foram embora para outra cidade e disseram assim: você quer? Uma Bíblia grande, que tinha um Cristo crucificado na frente, em alto relevo. E a gente começou a estudar ali. Meu pai, como professor de história, sempre teve essa vontade de conhecer mais coisas, de investigar ali, tudo, e me chamou para olhar. E ele me mostrando que, não, é tudo igual, a não ser, exceto os apócrifos. Eita, aí é que dá errado. São 7 que foram colocados a mais, e a gente vai falar sobre isso. Então, a gente precisa saber que escritura que a gente deve seguir, que escritura que nós devemos defender. Somente essa escritura que é a revelação final e definitiva de Deus para o seu povo. O sola escritura pressupõe que existe uma escritura. O bom é que a palavra de Deus é sempre definitiva. Nunca existe uma margem de erro para ela. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Você pode escutar por aí. Não, só Jesus. Ele é a verdade. Não, hoje se diz, é a minha verdade. Pode não ser a sua verdade. Só existe uma verdade absoluta, é a verdade de Cristo. É a verdade da palavra. E tem gente que diz assim: eu tomo conta da minha vida. A minha vida eu vivo do jeito que eu quiser, você vive a sua vida do jeito que você quiser. Não, a vida nós devemos viver de acordo com o que o autor da vida nos estabelece. A vida não é minha, a vida é dele. A escritura apenas existe uma, ela é a única revelação salvadora de Deus. Existe, entretanto, uma diferença no número de livros nas escrituras aceitas pelos católicos e aceitas pelos reformados. O cânon bíblico inicialmente tinha 66 livros no total. Não era diferente. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. O Antigo Testamento composto dos livros escritos antes de Cristo, que os judeus, que Jesus e os autores do Novo Testamento consideraram inspirados por Deus e que são os atuais 39 livros que o compõem. E esse processo de organização final do cânon hebraico de 39 livros pode ter acontecido durante o cativeiro babilônico, que é muito antigo, quando os judeus não tinham mais o culto no templo, tudo girava no estudo das Escrituras. Nas sinagogas havia necessidade de se contar a história de Israel e a causa do cativeiro. Então a tradição era oral, mas com base no que já tinha sido escrito. E quanto ao cânon do Novo Testamento, houve vários motivos que levaram os primeiros cristãos a colocar os escritos dos apóstolos de Cristo e seus associados ao lado dos livros do Antigo Testamento como escritura inspirada. Por isso que você tem os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, e depois você vai ter as cartas de Pedro, você vai ter o livro de Tiago, você vai ter também Judas, você vai ter os escritos de João e o livro da Revelação, Apocalipse. Então, conforme foi sendo compilado esse texto, foram reconhecidos que os apóstolos eram os legítimos sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Então, o escrito apostólico tinha, sim, validade para aqueles que estavam organizando o cânon. Eles confiavam na promessa de Cristo aos apóstolos de que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. E o Espírito Santo havia chegado sobre eles em Pentecostes e os sinais e prodígios realizados por eles. Então, dessa maneira, você tinha 66 livros compilados, 39 do Antigo, 27 do Novo, e tudo ali era considerado como escritura inspirada por Deus. Mas nem todos os livros escritos pelos cristãos eram considerados canônicos. Tinha muita coisa escrita na época que não foi considerado digno de estar na palavra de Deus, por orientação do próprio Deus. Havia critérios para se reconhecer a inspiração de uma obra. Primeiro, a autoria apostólica. Tinha que ser um apóstolo ou alguém associado a eles, como Tiago, Judas, Lucas e Marcos. Não eram apóstolos, mas eram associados. Aí você tem, por exemplo,
No caso, Tiago, Judas, Lucas e Marcos, sim. Lucas que escreveu Atos, né? Apóstolos ou associados a eles. Ortodoxia, estava de acordo com o ensino dos apóstolos? Então, serve para ser nossa regra de fé. Aceitação geral das igrejas. Os pergaminhos, os rolos com cada uma dessas escrituras era distribuído nas igrejas, era colocado nas igrejas para ser lido. E aí as pessoas aceitavam aquilo como palavra de Deus. Era um dos critérios para que fosse incluído no cânon bíblico. A mudança quanto ao número dos livros do cânon da Bíblia aconteceu durante o Concílio de Trento. Você já escutou esse nome com certeza. Se você já passou pelo ensino fundamental e ensino médio. Na cadeira de História você escuta falar sobre ele, que após a Reforma Protestante, em 1546, na Itália, o Papa Paulo III reafirmou a doutrina católica, redefiniu o cânon e condenou os protestantes, chamada Contra-Reforma. O cânon que eles aprovavam vale até hoje. Se você pegar qualquer Bíblia, dessa que eu citei, Bíblia Ave Maria, você vai perceber que há uma diferença. Inclui mais 7 livros, considerados antes como apócrifos. Se você falar apócrifo perto de uma pessoa católica, apostólica, romana, prepare as costas para receber a pancada. Eles chamam de deuterocanônicos, porque apócrifo seria não inspirado. Deuterocanônico seria inspirado, mas posterior, depois do cânon. Como você tem Deuteronômio, ele foi escrito após a lei, e ele repete a lei. Se você ler Deuteronômio, você vai perceber que ele é a repetição da lei. Então, eles não aceitam que você chame de apócrifo, mas é apócrifo, porque não é inspirado. E se é deuterocanônico, foi após o cânon, então foi além da palavra. E tudo que é além da palavra também deve ser rejeitado. Eu perguntei aqui aos irmãos, a Bíblia deve ser acrescentada em alguma coisa? Vocês responderam que não. Então, o que foi colocado depois do cânon fechado também não deve ser validado. E esses livros são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria Eclesiástica. Então, se você escutar alguma coisa e a pessoa na referência colocar lá assim, por exemplo, Eclesiástico 2, versículo 4. Você diz, não, isso aqui não é palavra de Deus, não. Joga fora. Porque foi nesses livros que eles introduziram as doutrinas estranhas à comunidade da época, mas que justificavam as suas práticas errôneas, aquelas que já foram citadas antes. Então, o Concílio de Trento também estabeleceu que a versão oficial inspirada e autoritativa da Bíblia era a Vulgata Latina, que é uma tradução de Jerônimo no século IV, e que trazia esses livros apócrifos. O que nos leva a sustentar que os 66 livros representam a Escritura? Primeiro, os apócrifos que Trento incluiu no cânon nunca foram reconhecidos como inspirados, nem por Deus, nem pelos judeus e nem pelos cristãos. Foi uma imposição do concílio. Jerônimo os incluiu na Vulgata não por considerar inspirados, mas úteis para o conhecimento. Então, como história, ok. Como autoridade para a nossa vida, negativo. E alguns deles contêm doutrinas e ensinos contrários ao ensino dos apóstolos. Por que a igreja de Atos dos Apóstolos caminhava bem? Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Até hoje a igreja está de pé, porque, pela graça de Deus, continua perseverando na doutrina dos apóstolos. Se a gente fugir daqui, deixa de ser igreja cristã. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. Ah, mas a gente se reúne toda a semana para discutir várias coisas. A base é a Bíblia? Não. É um clube, é um grupo de apoio, é uma ONG, mas igreja, desculpe, não é. O que esse estandarte quer dizer? Tudo o que é necessário para a salvação está revelado de maneira clara e final nas Escrituras. Calvino, nas Institutas, disse o seguinte: a Bíblia é tão autoritativa como se o próprio Deus estivesse falando. Tem umas Bíblias que têm as partes em vermelho, você já viu?
as letras todas pretas, aí tem umas partezinhas vermelhas. Tem muito no Evangelho, não tem? Palavras de Jesus escritas em vermelho. Mas você precisa ter a palavra escrita em vermelho para saber que é o próprio Deus falando? Não. Tem gente que diz, a Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com a gente. Fechada ou aberta é a palavra de Deus. Mas a aberta é melhor. Porque a gente medita nela. Porque a gente se alimenta dela. E porque a gente busca, apesar de nós, viver de acordo com ela. Lutero disse o seguinte, eu aprendi a considerar somente a Escritura como inerrante. A igreja erra, meus irmãos. As pessoas erram. Os líderes erram. Nós nos equivocamos com muita coisa. Nós pensamos que sabemos quando não sabemos absolutamente nada. Mas a Escritura não erra. Porque Deus não erra. E Ele é imutável. E as suas Escrituras também são imutáveis. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Essa revelação não é somente através de passagens explícitas, mas também por dedução legítima. Você pode ler a palavra de Deus e extrair dela diversas aplicações. Interpretação, o texto só tem uma, mas aplicações, várias. É tanto que você vai escutar na sua vida, pelo menos, eu torço para isso, pelo menos uns 20 sermões no Salmo 23. E cada dia que você escutar o Salmo 23, você vai aprender alguma coisa diferente. É porque alguém interpretou diferente? Não. É porque o foco, a atenção, a aplicação foi para uma área que talvez você não tenha escutado antes. É a forma diferente que Deus trabalha no nosso coração para que a gente continue aprendendo dele. Tem gente que diz assim, isso aqui eu já sei. Consegue um diploma de mestrado em determinada área e diz assim, eu já sei tudo, eu sou mestre nisso aqui. Eu sou o as, o perito. Eu não preciso ser mais ensinado. A gente não pode dizer isso em relação à palavra de Deus. Porque por mais que você tenha lido ela de capa a capa 10 vezes, só no ano passado, e nesse ano já esteja na 8ª vez, você ainda tem coisa para aprender. E quando você chegar no final da vida, bem velhinho, seus 90 e poucos anos, e você abrir essa palavra, você ainda tem coisa para aprender. A gente vai morrer e ainda tem coisa para aprender. É assim que a Bíblia é, ela se renova a cada dia e nos renova a cada dia, se nós dela nos apropriarmos. A tradição da igreja não é fonte de autoridade, só a Escritura. A igreja não está acima da Escritura. A igreja, leia-se, a instituição não está acima da Escritura. Quando a gente se reúne em assembleia para redigir uma reforma de estatuto, o que é que a gente lê antes? A Bíblia. Porque não adianta ter uma cláusula, um artigo, ter qualquer coisa no regimento interno de uma igreja que seja contrária às Escrituras. Porque pode até estar lá, mas Deus não vai permitir que aconteça. Então, se você quer que a igreja ande bem, tudo nela precisa passar pelas Escrituras. Porque as Escrituras são autoridade. E elas são infalíveis. Então, nós dependemos dela. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Simples. Pastor, eu sou novo convertido, o que é que eu devo fazer? Ler a Bíblia. Pastor, estou precisando tomar uma decisão muito complicada durante essa semana. Lê a Bíblia. E ore. Peça orientação a Deus. Pastor, eu quero conhecer mais a respeito do meu cônjuge. Como eu deveria tratá-lo. Como deve ser a nossa vida conjugal. Lê a Bíblia. Tem tudo. Tudo. Tudo tem na Bíblia. Pode ter certeza. As Escrituras deveriam ser acessíveis para os cristãos lerem e verificarem a veracidade do ensino que estão recebendo. Então, isso também fez parte dessa revolução, não só uma reforma protestante, mas isso foi revolucionário. As pessoas não tinham a Bíblia na mão. Como vão entender se não lerem? Se ninguém pregar a palavra para elas. Imagine que eu estivesse aqui de costas falando latim para vocês. Que culto é esse? Que entendimento teriam? Que edificação alcançariam?
que bênçãos levariam nas mãos e no coração? Não tem como. A Bíblia é a sua única e melhor intérprete. Estou com dúvida nesse texto. Veja quais são as relações desse texto com outros livros. Um texto mais obscuro é clarificado por outro texto mais simples. A própria Bíblia explica ela mesma. Os teólogos reformados enfatizaram a harmonia entre a Escritura e o Espírito Santo. É o Espíritus com Verbo. O Espírito Santo é o verdadeiro expositor da Bíblia, disse Úrico Zwinglio, o que permite a igreja reconhecer que a Escritura interpreta a Escritura. E já que a Escritura interpreta a Escritura e a gente precisa dela, voltemos os nossos olhos para 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Rapidamente eu quero falar sobre esses 3 versículos. Vamos ler novamente eles. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está aqui falando para Timóteo, dizendo: desde criança você conhece as sagradas letras. Como seria bom, como seria maravilhoso que todos nós tivéssemos tido acesso às Escrituras desde os primeiros momentos de vida. Eu sei que não foi assim com todos. Alguns foram alcançados na adolescência, alguns já na idade mais adulta, mas foram alcançados. E a Bíblia chegou até vocês, e agora vocês conhecem as sagradas letras. E essas sagradas letras, diz aqui Paulo, elas são capazes de torná-lo sábio, conhecedor do que é necessário para a salvação. E o que é necessário para a salvação? Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. É o batismo que salva? Não, é o ato de crer, é a fé. É pela fé que nós nos apropriamos da graça. Então a palavra, e é na palavra de Deus que nós fortalecemos a nossa fé. Timóteo conhecia a palavra, que é capaz de torná-lo sábio, conhecedor para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E o que é que essa palavra tem para nós? Quais são os 3 atributos dessa palavra que nós observamos nesses 3 versículos? Primeiro, a inspiração. O versículo 16 inicia com uma sentença que garante a veracidade da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se vem do Deus verdadeiro, tudo que nós encontramos na palavra é verdadeiro. Não somente verdadeiro, é necessário para as nossas vidas. É fato que o termo usado no texto paulino aponta para o Antigo Testamento, a Escritura. Quando você olha a Escritura, é o Antigo Testamento. Mas, assim que a literatura do Novo Testamento foi se desenvolvendo, também foi chamado de Escritura. Então, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. E é útil, muito útil. 40 autores inspirados divinamente para que fosse estabelecido o texto sagrado. E foi levado em consideração, foi levado em conta a característica de cada um. A sua forma de escrita, a sua forma de fala, a sua regionalidade, mas foi preservada a essência da mensagem que Deus desejava passar para os seus filhos. Você percebe que no meio dos autores você tem Paulo, que é um erudito, e você tem Amós, que era um boiadeiro. Um que fala com doutores, que se junta no Areópago em Atenas e discute com os filósofos. Um que fala para as pessoas: escutem, vacas de Bazã, porque é assim que eles vão entender. É a linguagem agrícola, é a linguagem agropecuária, que aquelas pessoas estavam acostumadas a relacionar para que o povo entendesse. O cânon se fecha com 66 livros reconhecidamente inspirados e pela soberana providência de Deus.
nenhum deles é alterado em seu conteúdo até os nossos dias. Eu li aqui a versão, nova versão internacional. Você pode ter a versão revista e atualizada. Alguém pode ter qualquer outra versão. Ah, pastor, são palavras diferentes. Uma é mais contemporânea, outra é mais clássica. Às vezes até uma linguagem arcaica que é utilizada. Mas me diga uma coisa, a mensagem permanece a mesma, sim ou não? Sim, não se perde. Tem umas versões que até esticam demais, como a linguagem de hoje. Às vezes ela quer ser muito contemporânea, muito explicativa, quando não há necessidade de ser tão assim. Mas, mesmo assim, ela não deturpa a palavra de Deus. Porque Deus não permite que a sua palavra seja deturpada. E ai daquele que acrescentar um tio ou um J na palavra de Deus. Por mais que nós tenhamos diferentes versões, a essência é inalterada. Se esses livros refletem a verdade de Deus, eles são extremamente necessários a quem deve viver uma fé verdadeira, sincera e andar na prática da verdade. Mas há um segundo aspecto nesse texto, que é o valor das Escrituras. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Há nesse texto, então, um valor que eu quero chamar a atenção do ponto de vista humano, mas também tendo por base o versículo 15, quando ele diz o seguinte: desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Veja só, as últimas gerações não têm dado o devido valor às Escrituras. Eu tenho a oportunidade de trabalhar dentro de uma escola, e na mesma escola eu trabalho já há 11 anos. E eu percebo que cada dia mais a gente vai percebendo os jovens se desgarrando da visão de fé, de uma vida de fé. Você pergunta, quantos de vocês vão para a igreja no domingo? Ah, domingo. Domingo é dia de dormir até mais tarde. Domingo é dia de jogar bola. Domingo é dia de visitar não sei quem. Domingo é dia de fazer isso, daquilo outro. Já tem uns até que estão trabalhando e dizem, não, domingo é dia de pegar no pesado. Domingo é o dia do Senhor. A gente aprendeu assim. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque a gente permanece nesse ensino. Domingo é o dia do Senhor. Em épocas passadas, na época do meu avô, por exemplo, não se comercializava no domingo. Um crente não ia para o mercadinho comprar alimento no domingo, porque era o dia do Senhor. Eu sei que era um pouco até meio radical, assim, não poder nem comprar um pão. E na segunda-feira, como é que vai ser o café da manhã? Às vezes a gente tem que comprar algumas coisas, mas era um senso muito grande de que aquele dia deveria ser totalmente dedicado a Deus. Você acorda hoje no domingo pela manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Pode responder, liga o celular, se ele não já estiver ligado. E você vê se alguém mandou alguma mensagem. E se há alguma coisa grave acontecendo que você precisa agir. Você olha logo se alguém da família ligou, se alguém que está doente mandou mensagem, se tem alguma novidade na igreja, se você está na escala do louvor, se você está na escala dos oficiais. É assim que a gente age. Hoje, infelizmente, a gente já acorda pensando nisso. E amanhã a gente vai acordar também pensando nisso porque vai trabalhar. E hoje o trabalho de muitas pessoas, inclusive o meu, depende muito de um dispositivo eletrônico. Mas que bom seria que no domingo a gente acordasse e de lá da nossa cama tivesse uma Bíblia. Que a gente acordasse e fizesse a nossa primeira oração. Que a gente acordasse e fizesse a nossa devocional. Que a gente acordasse e já pensasse em como iria organizar o dia para que realmente fosse um dia do Senhor. Que a gente acordasse e já pensasse quantas pessoas a gente iria visitar e falar de Deus juntamente com elas. Porque nada melhor do que um almoço de domingo na casa da família. Mas o que é que a gente vai conversar? Esqueça a política nessa hora. Esqueça as guerras nessa hora. Fale de Deus. Fale de quanto você tem aprendido e quanto você quer compartilhar com eles acerca de Deus. Mas as últimas gerações, infelizmente, não são todos, óbvio,
Existe sempre um grupo que permanece, mas tem dado pouco valor às Escrituras. Não tem dado o devido valor de terem elas como regra de fé e prática, ou seja, terem as suas vidas orientadas pelos preceitos da palavra de Deus. Aqui nós temos Timóteo sabendo as sagradas letras desde a infância. Ao completar 5 anos de idade, uma criança deveria ser instruída na lei pelo seu pai judeu. Mas Timóteo não tinha um pai judeu, seu pai era grego. E aí, o que acontece? Meus irmãos, cabe a nós, como crentes em Cristo, apresentar a palavra aos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos até que Deus volte, até que o Senhor volte. Mas coube a sua mãe e a sua avó ensinar o valor das Escrituras a Timóteo. A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd fizeram aquilo que o seu pai, grego, não fez. Mas não somente apresentar a palavra, mas admoestá-los, ensiná-los, estimulá-los a crer. Como um filho vai crer num Deus e numa palavra que ele não vê o seu pai pegar? Como vai aprender a confiar no Deus que a sua mãe não confia, porque diz que, meu filho, vá com Deus, mas eu estou morrendo de medo, meu coração está bem pequenininho. Enquanto o filho não chega, está ali, aperreando Jesus. Orou, entregou, mas não confia, não descansa. Ai meu Deus, ele não ligou, passou 5 minutos, esse menino chega, descanse. Você não entregou a Deus? Deus está trazendo. Ou confia ou não confia. Ou ele é seu Deus ou ele não é seu Deus. Ou ele é o que guarda, ou ele não tem poder para isso. Mas eu creio no Deus que guarda. Eu creio no Deus poderoso. Nós entendemos que só há salvação em Cristo Jesus e a fé em Cristo vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos nos retirar dessa responsabilidade dizendo, mais na frente, quando ele fizer 18 anos, ele escolhe o caminho que quer seguir. Não faça isso com seu filho. Queira o melhor para ele, apresente a palavra, faça ele amar o Deus dessa palavra. Quando tiver 18 anos, se estiver no plano eterno de Deus de salvação, ele não se desvia não. O privilégio de se gerar vidas é dado por aquele que nos deu a vida. Quando nós estávamos ainda mortos em delitos e pecados. Valorizar esse privilégio é transmitir a palavra da vida aos nossos e rogar a Deus para que quando eles estiverem velhos não se desviem do caminho ensinado. Mas o versículo 15 ainda nos coloca o valor da palavra de Deus do ponto de vista espiritual. Ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo. Tornar sábio aqui é tomar conhecimento e tornar conhecedor, consciente desse fato, de que a salvação é em Cristo, pela fé em Cristo. O Antigo Testamento aponta para o papel de Jesus no plano eterno de salvação projetado pelo Pai. O mesmo capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster resume bem esse valor ao colocar o seguinte no seu início. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e de sua vontade necessários à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e na malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Logo, por mais que haja uma revelação natural de Deus, na natureza, nas coisas criadas, isso não nos dá a conhecer dele para a salvação. Eu sei que Deus fez os céus.
mas isso não me dá vida eterna. Eu sei que ele fez os mares, mas saber disso não me dá vida eterna. Ah, mas eu sei que ele me salvou na pessoa bendita de Cristo. Eu sei que ele amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora sim, agora eu estou crendo para a salvação. Eu creio no unigênito Filho de Deus. Eu creio que o seu sacrifício foi válido para a remissão dos meus pecados. Isso eu só encontro nas Escrituras. Isso eu não encontro na natureza. A natureza me mostra que há um Deus, mas o relacionamento com esse Deus só pelas Escrituras. E a utilidade dessas Escrituras, por fim. Versículos 16 e 17. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela é útil para o ensino. Os valores que nós precisamos ter na nossa vida estão na palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre honestidade? Fala. A palavra de Deus fala sobre caráter? Fala. A palavra de Deus fala sobre sobriedade? Fala. Fala sobre modéstia? Fala. Fala sobre mansidão? Fala sobre ser amável, doce? Fala. Fala sobre você controlar a sua raiva e mesmo que venha a se irar que você não peque. Fala sobre perdão. Fala sobre tudo isso. Valores que nós precisamos ter na nossa vida. Conhecimento de Deus para a salvação está na palavra de Deus. Os seus conselhos são eternos e verdadeiros. Todos que por ela são ensinados trilham um caminho de confiança e de justiça. A Escritura é útil para a repreensão. Quando nós temos alguém trazendo falsas doutrinas para o seio da igreja, nós temos na palavra o exemplo de como proceder no combate aos falsos mestres. Quanto às suas ideias enganosas, as cartas de Paulo a Timóteo são essenciais nesse assunto, mas eu também acrescento as de Pedro. Quando um pai repreende seu filho por desobediência, a palavra nos mostra o como isso deve ser feito na carta aos Efésios 6:4, por exemplo. Não leve seu filho à ira, mas o admoeste, mas o crie na admoestação do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando o pastor deve repreender algum membro da sua comunidade, a Escritura nos aponta o caminho difícil, mas sadio da disciplina eclesiástica, que é mais produtiva quando ela é preventiva, para que não seja necessariamente utilizada de maneira corretiva. A Escritura é útil para a correção. Através da palavra de Deus, nós somos corrigidos a cada sermão que nós escutamos e somos lembrados das nossas falhas e dos nossos desvios. Se você tem prestado atenção a tudo que tem sido pregado nesse púlpito, certamente você tem sido corrigido pela palavra de Deus a cada semana. Você tem instrumentos, ferramentas para corrigir a sua vida diante de Deus a cada momento que a palavra é exposta. É a partir da pregação dessa palavra que o pecador é corrigido no seu caminho e muda de rota pela ação de convencimento do Espírito Santo de Deus. A Escritura é útil para a educação na justiça. Nós aprendemos pelas Escrituras que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. 1 João 3,10. Logo, se nós somos regenerados, eleitos de Deus, um dos fatores nos marcará como distintivo em relação à sociedade caída em que nós vivemos. Esse fator é a prática da justiça. Ela não é alcançada senão na vida com Cristo e na meditação da sua palavra. A gente só pode agir com justiça se a gente aprende a ser justo pela palavra de Deus. Qual a finalidade, meus irmãos, de aprendermos tudo isso a partir das Escrituras? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para nos satisfazer nele. Nós fomos salvos com o fim de praticar as boas obras preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Nós fomos salvos para o louvor da sua glória.
de que maneira nós vamos atingir esse objetivo de vida? Tendo as Escrituras como nossa regra de fé e prática. E por que nós devemos dar crédito às Escrituras? Voltemos ao início do versículo 16. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, a quem nós devemos a nossa vida e a sustentação dela. Quais são as implicações práticas de crer no somente a Escritura? Você é levado a ler, estudar e meditar constantemente nas Escrituras, porque só elas dão o conhecimento necessário para a salvação em Cristo Jesus. Segundo, uma avaliação crítica pelas Escrituras de sermões, estudos e livros que se proponham como cristãos. Não se iluda, nem tudo que tem Deus, o nome de Deus na capa ou no rótulo é de fato divino, principalmente no nosso tempo. Então a avaliação que você deve fazer de tudo que você escuta é pelas Escrituras. Tudo que eu falei hoje, você deve passar pelo crivo das Escrituras. Se for verdade, guarde no seu coração. Se não, esqueça. Mas eu espero que você tenha compreendido que a gente dependeu do Espírito Santo e expôs a verdade das Escrituras. Um estudo que for dado, um livro que você quiser ler, meus irmãos, leia aquilo que lhe leve para as Escrituras. A gente no começo do ano compra aquele devocional, aquele pão diário, tem tantas mensagens pequenininhas, a gente acha tão bom, né? Porque lê rapidinho. Mas se aquilo ali é só uma mensagem de alguém que escreveu pela sua cabeça, não é tão interessante. Procure até o seu devocionário que tenha referências bíblicas, que leve você para a meditação daquele texto segundo as Escrituras. Olha, isso aqui que eu escrevi foi com base no texto tal. Aí você lê o devocionário e abre a Bíblia do lado. É muito mais produtivo. Há uma implicação prática, em terceiro lugar, de uma prática constante e confiante dos seus ensinos. Não sejam meros ouvintes, mas também praticantes da palavra. Aquele que crê na palavra pratica constantemente e de forma confiante aquilo que ela ensina. E por último, a nossa consciência deve estar, como Lutero dizia, cativa, presa, arraigada somente às Escrituras. Porque as Escrituras nos mostram em tudo que nós devemos pensar. E eu encerro com esse texto. Por favor, abra Filipenses 4, versículo 8. As Escrituras é que nos mostram que a nossa mente, o nosso coração precisam estar preenchidos exatamente por isso aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensemos, falemos e vivamos de acordo somente com as Escrituras. Que Deus nos abençoe nessa noite, na pessoa de Cristo Jesus.